O relacionamento desperto quando você experimenta o perdão, seu mundo exterior muda. Jove Vitali Joe. Olá. Eu sou o Dr. Joe Vitali. Bem-vindos ao programa Vakened Relationship. Neste programa discutirei como obter o máximo de seus relacionamentos pessoais e de negócios. Vamos falar sobre isso agora para que vocês também possam ter um relacionamento desperto. Teresa Puxar, Joe, você pode descrever o que é um relacionamento desperto? Um relacionamento desperto é amor, Joe. Um relacionamento desperto se baseia totalmente no amor. Você precisa entender que há pelo menos 4 estágios do despertar. No primeiro, a maioria das pessoas são vítimas, e esse relacionamento não é muito saudável. No segundo, elas se sentem poderosas. Assim, um relacionamento pode ser muito forte, desafiador e voltado para o crescimento. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele evolui para o terceiro estágio, que é sobre rendição. Nesse relacionamento, você não se rende a outra pessoa, mas ao que chamo de divino. Rende-se a um poder superior. No quarto estágio, que é para onde você e eu somos conduzidos, você está desperto. Em um relacionamento desperto, você parte do amor. De fato, você é amor, e a outra pessoa parte do amor e é amor. Em um relacionamento desperto, quando você olha para outra pessoa, só vê amor. E se essa pessoa está partindo de um relacionamento desperto, também olha para você e só vê amor. O amor é a natureza e a descrição de um relacionamento desperto. Amigos verdadeiros. Teresa Puxar, falando de amor, a maioria das pessoas tem o que consideraríamos amigos de verdade? Amigos verdadeiros? O que é um amigo verdadeiro? Joe, não creio que a maioria das pessoas tem amigos verdadeiros. Isso pode parecer triste e surpreendente. Mas há uma definição de amigo verdadeiro que ouvi de um orador famoso. Se você estivesse em uma situação maluca, trancado em uma prisão num país do terceiro mundo, quais dos seus amigos correriam para salvá-lo? Quais deles parariam tudo, iriam para o outro lado do mundo, se necessário, e o tirariam de lá? O libertariam? Quando você usa esse tipo de definição, a maioria de nós não tem um amigo verdadeiro. Nós temos conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos. Temos pessoas que vemos de tempos em tempos. Pessoas com quem gostamos de sair. Mas alguém que tem em mente nosso máximo bem-estar, inclusive toda a nossa vida, provavelmente é raro. Contudo, quando você parte de um relacionamento desperto, tende a partir do amor dentro de você e, dessa perspectiva, atrai amigos amorosos. Em minha opinião, um amigo verdadeiro é alguém que o apoia totalmente, apoia seu bem-estar e seus objetivos de vida e tem em mente seus mais elevados e melhores interesses. E você também tem em mente os dele. Relacionamentos são espelhos. Teresa Puxar, Joe, estamos falando sobre amor, relacionamentos, aqueles que se importam conosco e são nossos amigos verdadeiros. Mas e quanto às pessoas negativas? E quanto às queixosas? E quanto a um parceiro de vida que é reclamão, queixoso e negativo? O que você faz em relação a isso? Como lida com isso? Joe, sabe, dependendo do estágio do despertar em que você se encontra, às vezes atrai parceiros de vida negativos, queixosos e com mentalidade de vítima. Isso só ocorre porque eles estão representando uma parte sua. No entender da psicologia junguiana, eles são um lado sombrio seu. Se você nunca ouviu isso, será muito confuso ouvi-lo pela primeira vez. Essa é a ideia de que a pessoa a quem você se refere, a pessoa negativa, queixosa, que age como vítima, na verdade representa uma parte sua que se sente do mesmo modo. Portanto, de um modo muito real, o relacionamento que você atraiu é um relacionamento que está em seu íntimo. Primeiro, você tem que curar isso para realmente curar seu relacionamento consigo mesmo. Tem que assumir total responsabilidade e perceber que o negativo, o queixoso e a vítima representam uma atitude mental dentro de você. Quando admitir essa atitude, deixá-la para lá e tornar-se mais desperto e poderoso, a outra pessoa mudará ou irá embora, porque a energia em seu íntimo não a atrairá mais.
Benefício mútuo Teresa Puxar. Tenho amigos que me fazem lembrar de uma situação yin e yang em que eles parecem polos opostos quando se unem pela primeira vez. E então noto o surgimento de uma situação mutuamente benéfica em que eles se complementam de modos estranhos e diferentes. Os relacionamentos têm de ser mutuamente benéficos para durar? Joe, os relacionamentos são sempre mutuamente benéficos, ou terminam. Se você não está obtendo algo da outra pessoa e ela não está obtendo algo de você, a festa acaba. Às vezes, no início, os relacionamentos são um pouco tumultuados. Mas quando os parceiros passam a se conhecer e purificam suas crenças inconscientes sobre relacionamentos, amor e merecimento, as coisas se acalmam. Geralmente eles ficam um com o outro e se divertem juntos. Mas se, em algum ponto, um dos dois sentir que não está mais obtendo benefícios, provavelmente eles pararão a música e seguirão em frente. O segredo para ter um relacionamento duradouro e íntimo Teresa, há um segredo para se ter um relacionamento duradouro e íntimo? Joe, novamente, o segredo para se ter um relacionamento duradouro e íntimo se baseia no amor. O que é amor? Amor é entendimento mútuo, a total aceitação sem julgamentos da outra pessoa e de si mesmo. O amor não tem limites. Não julga. O amor parte da clareza, da luz, da paz e da felicidade. Para ter esse relacionamento ideal, seja no trabalho ou no lar, você tem que ver o amor na outra pessoa. Tem que ver o amor dentro de si mesmo. Repito que relacionamento desperto se baseia no amor, e é amor. Honestidade implacável, ausência de segredos Teresa Puxar, a total honestidade deveria ser parte desse amor? Todos nós parecemos ter segredos, pequenos pensamentos, pequenas coisas que não revelamos a outra pessoa em um relacionamento. Isso é bom ou ruim? O que é isso? Joe, Sigmund Freud disse que o principal modo de preservar a saúde mental é não ter segredos. Acho que há uma grande verdade nisso. Penso que uma cura profunda provém da ausência de segredos. Acredito que ser totalmente honesto com a outra pessoa e, mais importante ainda, consigo mesmo, é a principal chave para se ter um relacionamento desperto em todas as áreas de sua vida. Isso pode ser desconfortável, mas muito tempo atrás foi escrito um livro sobre honestidade implacável, cuja premissa era a de que quando as pessoas são implacavelmente honestas consigo mesmas sobre seu passado, sobre perdão e sobre o que desejam, trazem paz para sua vida e seus relacionamentos. Não ter segredos é uma chave, um caminho direto para o relacionamento desperto. Trabalhando juntos, personalidade e alma Teresa Puxar, luto em meu self da personalidade, que parece ter muito a alcançar. Nunca parece corresponder ao meu self da alma, o que é bastante desanimador. Como posso encontrar paz nessa discrepância? Joe, essa é uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, você tem que aceitar quem é. Porque quando você luta com isso, torna tudo pior. A resistência só fará isso persistir. Concentre-se o máximo possível no momento, em estar aqui e agora, e no que chama de sua alma. Seu self da personalidade, do ego, nunca corresponderá ao seu self da alma. Não deve corresponder. Na verdade, deve estar a serviço da parte divina de você, que é o que chama de sua alma. Apenas respire profundamente e se renda a isso. Você pode meditar sobre o fato de que você não é seu ego. Não é seus pensamentos. Não é seu corpo. Não é suas emoções. Na verdade, é a alma, a testemunha por trás disso tudo. Respire dentro disso e entenda que o divino lhe falará em seu self da personalidade, e que você deve simplesmente seguir o que ele disser. Quando você tenta liderar da perspectiva do ego, na verdade causa muita frustração, que é o que está sentindo agora. Eu deixaria isso para lá. Totalmente para lá. Apenas olhe para dentro e siga o divino. Ele o está conduzindo para casa. Para um despertar. O ego é seu amigo Teresa Puxar, isso traz à mente outra questão. Muitos mestres espirituais descrevem o ego quase como um inimigo, algo que devemos aniquilar. Isso é negativo. Penso que essa negatividade cria resistência ou algum tipo de obstáculo.
E você ouve aquela frase comum: é preciso abraçar o ego. Isso é realmente difícil. Pode explicar mais claramente? Joe, o ego é seu amigo. Esse é o melhor modo que tenho para resumir a questão. Seu ego está aqui para ajudá-lo a sobreviver. Nenhum de nós está aqui sem um ego. Não há nada de errado em tê-lo. Você só não deve deixá-lo estar no controle, conduzir o ônibus da sua vida, porque ele baterá em muros e em outros ônibus. Sofrerá acidentes. No entanto, seu ego não deve ser destruído. Você precisa de seu ego para viver. Precisa dele para ser capaz de descontar um cheque. Precisa dele para conseguir dirigir seu carro. O ego é seu amigo. Esse é realmente o ponto principal aqui. É simples assim, e continuo a repetir porque é essencial: o ego precisa estar a serviço do divino. O divino é que dirige o ônibus, o barco, o planeta. E você simplesmente deve ser um servo dele. As crianças nos mostram o caminho. Teresa Puxar, falando em dirigir o ônibus, estou pensando nas crianças pequenas, que parecem não ter um grande ego, mas são treinadas por nós para tê-lo. Há um modo de sua mensagem ser transmitida a nossas crianças? Joe, na verdade, acho que é o contrário. Acho que as crianças são os seres mais puros e divinos entre nós. Estão mais perto da fonte. Acabaram de vir da fonte. Por isso, estão aprendendo a ter um ego. Aprendendo a sobreviver. Provavelmente precisamos nos sentar, estudá-las e ver como brincam e interagem. Ver a luz que ainda está em seus olhos. Ver como seus corações dizem: vamos fazer isso. Vamos brincar com isso. Vamos fazer um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia. Vamos fazer algo divertido, porque estão simplesmente sendo criativas. Em vez de mudar as crianças, deveríamos estudá-las e dizer: que qualidades esses pequenos seres divinos têm que podemos adaptar e trazer para nossas vidas como adultos. Teresa Puxar, acho que você também está dizendo que temos que nos desligar e não nos fixar em proteger nossas crianças. Podemos ajudar as crianças a ser conscientes do bem. Acho que precisamos proteger nossas crianças, porque elas entraram no mundo com um pouco de consciência de vítima. Elas seguem nossa programação e a programação da cultura, e precisamos lhes dizer o que é um ônibus, o que é um trem, o que é um carro, o que poderia ser uma área perigosa, apenas para ajudá-las a ser conscientes. Nós treinamos seus egos. Repito que todos nós temos egos, que são necessários para a sobrevivência. Uma criança pequena não tem todas essas habilidades sociais e de sobrevivência. Portanto, não vejo nada de errado em tentar ajudá-las, ensinar-lhes, prepará-las, conduzi-las e educá-las. Teresa Puxar, às vezes, acho difícil distinguir meus medos. Você sabe, até mesmo em relação às crianças. Posso me ver pensando: tá, meu Deus, tenho que levá-la para o pátio da escola, e me apavorar com a ideia de ela se machucar no trepa-trepa. Tento distinguir um sentimento intuitivo de preocupação do sentimento de medo. Há um modo de eu poder facilmente distinguir um do outro? Concentre-se no que você quer para a criança Joe. Parece que você sabe bem o que é medo. Eu me concentraria mais no que você deseja. Quando você se concentra no medo, atrai mais medo. Seu pensamento consciente atrai mais medo de sentimentos dentro de você. E pode atrair mais experiências assustadoras devido ao lugar onde começou com isso. Respire profundamente e se concentre. O que eu desejo? Desejo que meu filho, ou eu mesmo, esteja seguro, se divirta, seja inspirador e inspirado. Quero ser capaz de levá-lo para o playground e me divertir ali. Quero ser capaz de sorrir, conversar com as pessoas e ver meu filho brincar com outras crianças. Eu me concentraria no quanto isso é bom. Quando você se concentra naquilo que deseja, tende a expandir e atrair isso. Essa é uma regra básica da psicologia. Já a mencionei em o curso do Despertar. Você obtém mais daquilo em que se concentra. Então, concentre-se naquilo que você deseja, não naquilo que o preocupa. Seja no que for que você se concentre,
você o atrairá. O medo só significa que você não fez isso antes. Teresa puxar, bem, levando isso para os negócios, há algumas decisões gigantescas que temos que tomar, e muitos de nós tendemos a ser avessos a riscos. Pode haver uma sensação de é melhor eu não fazer isso, isso poderia ser perigoso, e às vezes é difícil distinguir sentimentos intuitivos de que eu estou apenas com medo, porque isso poderia ser uma grande mudança em minha vida. Joe, eis o tema do medo de novo. Ele não surge em relação a tudo? Isso não é interessante? Eu diria que o medo vem daquele primeiro estágio de ser vítima. Temos medo de nos machucar, de perder dinheiro, prestígio e investimentos, e não nos orgulharmos mais de nós mesmos. Isso também é uma grande piada. Um homem que fracassou muitas vezes, em certo momento declarou falência e agora é bilionário, me disse: aprendi algo importante com o medo e o fracasso. Perguntei: o que foi? Ele respondeu: quando você fracassa, nada de ruim lhe acontece. Nada de ruim lhe acontece. Ele prosseguiu: o mundo se esquece e perdoa. A pessoa que é mais dura com você é você mesmo. Você se culpa por seu aparente fracasso, mas pode aprender que o fracasso é feedback. Quando recebe esse feedback, pode se adaptar, aprender e seguir em frente. Portanto, o medo de tomar uma decisão nos negócios ou em qualquer outra área realmente o fará desacelerar, o impedirá de tomar qualquer atitude, mas então você nunca saberá o que dará certo ou não, porque o medo o aprisionará numa mentalidade de vítima e você não seguirá em frente. Como já disse muitas vezes, descobri que quando você enfrenta seus medos geralmente descobre sua riqueza, porque ela está atrás daquilo que você teme. O que você teme fazer provavelmente é algo que tem que fazer. Minha regra prática é: se temo fazer algo, devo fazê-lo. Eu podia temer lançar espiritual marketing como um livro. Quando eu tinha medo de fazer algo, era porque meu ego temia se machucar. Quando enfrentei o medo e fiz assim mesmo, aqueles acontecimentos mudaram minha vida. Quando dei minha primeira palestra, era bastante jovem. Havia 6 pessoas na sala. Eu estava tão nervoso que me apoiei na parede porque pensei que ia desmaiar e escorregar para o chão. Enfrentei repetidamente meus medos até que, agora, apareci em Larry King e Donnie Deutsch, apareci no palco diante de Donald Trump, fiz coisas que nunca pensei que faria. Uma das coisas que me pôs em destaque foi ser orador principal da National Speakers Association. Havia 5.000 oradores profissionais me ouvindo na plateia e no final fui aplaudido de pé. Vá além do desconforto, Joe. O que quero dizer é que eu nunca teria chegado àquele lugar se, no início, não tivesse enfrentado meus medos. Lembro às pessoas que medo não significa não haja. O medo é uma espécie de alerta de que você está prestes a fazer algo que nunca fez. Apenas esteja consciente. Você está prestes a entrar em um negócio, comprar uma ação ou abrir um restaurante, seja lá o que for, mas como nunca fez isso está um pouco desconfortável. Esse desconforto não é medo, provém de fazer algo que é um desafio para você. Mais uma vez, respire profundamente, olhe para dentro e diga: essa é realmente uma situação de vida ou morte? Eu realmente devia temer perder minha vida se seguisse em frente? Ou só me sinto pouco à vontade porque estou indo além da minha zona de conforto? Se estiver indo além da sua zona de conforto, enfrente o medo e faça isso. Passe a ter uma mentalidade relaxada. Teresa puxar, enquanto falamos sobre nossos negócios e ir além, penso no mundo e como todos nós estamos tensos. Tudo é rápido, rápido, rápido. Nosso sistema nervoso parece estar no limite. O que você diria a respeito, baseado nos 4 estágios do seu trabalho? E como lidar com a sensação de urgência, ansiedade e pressa em nossa vida? Joe, bem, a sensação de pressa e estresse do mundo, na verdade, vem do primeiro estágio, de vítima. O mundo inteiro está me pressionando e fazendo com que eu me sinta sem nenhum controle, não consigo fazer nada. Vou enlouquecer. Não há tempo. Não há dinheiro suficiente. Nada é suficiente. A energia não é suficiente. Bem, isso é ser vítima. Mais uma vez,
perceba que não há nada de errado com o primeiro estágio. Você desperta dele e passa para o próximo. Quando você se sente mais poderoso, por exemplo, começa a imaginar bem, talvez se eu reservar alguns minutos todos os dias para relaxar. Talvez se eu aprender a respirar profundamente 3 vezes enquanto sigo com meu dia. Talvez se eu aprender a fechar os olhos por apenas alguns minutos antes de dar o próximo telefonema. Talvez quando eu aprender a meditar, passar a me exercitar ou a caminhar todos os dias, talvez você precise receber uma massagem uma vez por semana ou por mês, o que for possível, para perceber que tem mais controle do que jamais imaginou ser possível. Então comece a passar para a mentalidade relaxada, que diz que o mundo pode estar enlouquecendo, mas você não tem que enlouquecer. Pode cuidar de si mesmo, se amar, se mimar e ainda fazer coisas. Tente determinar em que estágio de consciência você está. Se está agindo como vítima, não faz mal. Você pode assumir o controle, passar para o próximo estágio do despertar, sentir-se com mais poder e começar a usar algumas daquelas técnicas para ajudá-lo a realmente sentir que está fazendo as coisas em seu próprio tempo e ritmo. Devo lembrá-lo de que no terceiro estágio você se rende. Você não tem que lidar com tudo sozinho, Joe. No terceiro estágio, você conversa com o divino e diz: olhe, não consigo lidar com todo esse estresse. Não consigo lidar com todo esse trabalho. Não consigo lidar com toda a atividade que há no mundo. Há uma técnica de cura havaiana maravilhosa chamada Ho'oponopono. Você não tem que se lembrar dessa palavra comprida. Basicamente, é uma técnica simples, na qual você assume total responsabilidade por tudo em sua vida. Perdoa todos em sua vida. E ama todos em sua vida, a começar por si mesmo. Como técnica de limpeza e purificação para ajudá-lo a chegar a um ponto em que fique em paz no presente, repita as frases a seguir: sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Eu te amo. Além do trabalho, Joe, quando você está neste momento, é divertido, porque todo o trabalho do mundo não é realmente trabalho. Teresa Puxar, obrigada. Estamos falando sobre o trabalho do presente, estou pensando em mulheres, mães, e parece haver uma epidemia de não posso cuidar de mim mesma. Tenho que cuidar de todos os outros. Eu mesma tenho problemas com isso, há uma forte consciência a respeito dos problemas do mundo. Vemos ainda que gerações de mulheres antes de nós se sacrificaram por suas famílias. Agora sinto que estou tentando me libertar, não só de meus próprios problemas como dos que existem há gerações. Você tem alguma sugestão ou algum conselho sobre como eu poderia fazer isso? Joe, sim, tenho. Alguns pensamentos vêm à minha mente. Em primeiro lugar, você acabou de falar em uma crença. Há uma crença que continua a ser reafirmada e reativada nas mulheres, a crença de que elas têm que fazer tudo, de que não têm poder, ou de que têm que se dedicar às outras pessoas. É uma atitude mental que, se você prestar atenção, soa muito como mentalidade de vítima, mas essa mentalidade vem de uma crença. Então, antes de tudo, faça o pequeno exercício de purificação de crenças sobre o qual falei antes, quando disse: você pode questionar essa crença. Por exemplo, eu realmente acredito que tenho que fazer o que todas as mulheres antes de mim fizeram. Quando você questiona isso, descobre a base para essa crença, que muito certamente lhe foi transmitida. Você não a escolheu conscientemente quando era garotinha, foi algo que veio um pouco depois. Quando percebe que escolheu essa crença, pode deixá-la para lá e substituí-la por algo que lhe dê mais poder. Também pode usar a técnica de purificação, dizendo: eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigada. Você está usando a técnica do Ho'oponopono da identidade própria nessa crença e, o que é ainda mais importante, em todas as crenças que possam estar relacionadas a ela. Você não tem que saber exatamente quais são as crenças que lhe produzem esse sentimento, mas, quando tiver, vá em frente, fixe-se nele por um momento e olhe na direção do divino ou de Deus, o que for certo para você, e diga: sinto muito. Não sei de onde veio esse sentimento.
Por favor, me perdoe pelo papel que desempenhei ao criá-lo inconscientemente em minha vida, e obrigada por cuidar disso, obrigada por resolver, obrigada por limpar e purificar tudo isso. Então, termine, com eu te amo, uma forte afirmação de amor pelo divino. Você é o divino, dizendo eu te amo para o divino. Isso cura essa crença e todas as crenças relacionadas, fazendo você sentir que tem poder. Você pode fazer o que precisa fazer, quando precisa fazê-lo. Nunca tem a ver com a outra pessoa Teresa puxar, enquanto você fala sobre crenças. Penso na próxima questão. Aqui está uma crença. A luta com o parceiro. Eu acredito no trabalho que você faz, e tenho praticado. Contudo, meu parceiro, meu marido, minha esposa, necessariamente não irá aceitar ou seguirá o mesmo caminho que eu. E eu luto com isso. Joe, percebo o que acabou de dizer, eu luto com isso. Mais uma vez, é o ego contra as circunstâncias, o que significa a presença da mentalidade de vítima. Isso não é ruim. Todos nós escorregamos entre esses diferentes estágios até chegarmos ao quarto estágio, em que realmente estamos despertos. Portanto, não é incomum incorrer, em certas áreas, num padrão de pensamento de vítima. É o que acontece aqui. Novamente, eu diria que você deve olhar para as crenças que criariam isso. Você deve usar o Ho'oponopono da identidade própria para purificar. E, o que é ainda mais importante, perceber que, seja para o que for que estiver olhando, na verdade essa pessoa, ou qualquer outra pessoa, é uma projeção no espelho do que você sente dentro de si mesmo. A entidade exterior é um reflexo de seu estado mental interior. Se há alguém do lado de fora, seja seu parceiro ou seu chefe, a qual está fazendo você imaginar você não está fazendo nenhum sentido. Não estou na mesma página que você, isso, de certa forma, é um erro de comunicação. Na verdade, essa pessoa representa uma parte sua que se sente assim. Isso é importante. Estamos falando sobre o lado sombrio de sua vida. Sobre a parte para a qual você realmente não quer olhar. Contudo, quando você reconhece isso, pode mudá-lo. No meu caso, se alguém me diz algo que acho irritante ou não gosto, olho para dentro de mim e digo, alguma parte de mim acredita nisso. Se eu for muito sincero, percebo, sim. Há o que chamaríamos de uma subpersonalidade que acredita que o que aquela pessoa disse é verdade para mim. Aquela pessoa exprimiu, o que me irrita porque é algo que eu não queria ver. Não queria acreditar, não queria reconhecer. Então, em vez de lidar com essa pessoa exterior, lido com meu eu interior. Posso dialogar com ele. Posso lhe perguntar, por que você acredita no que acredita? Por que está dizendo isso? Faço isso até chegar a um lugar de paz e serenidade. E, quando chego, a pessoa que fazia objeções não faz mais. Ela agora também está em paz. Por que o outro mudou? Porque eu mudei por dentro e aquela pessoa era um reflexo do meu íntimo. Se você trabalha no interior, o exterior muda. Teresa puxar. Então, isso não poderia ser uma armadilha do meu próprio ego? Se apenas continuar a fazer o meu trabalho, falando comigo mesma, limpando e purificando, de algum modo convencerei meu marido a se conscientizar? Joe, bem, na verdade, é isso que está fazendo. Quanto mais você trabalha em si mesma, mais muda a outra pessoa e o próprio mundo. É por isso que eu digo que, se você quer a paz mundial, deve começar a encontrar paz dentro de si mesmo. Frequentemente digo que, se quer que o planeta seja saudável, rico e sábio, contribua sendo uma pessoa saudável, rica e sábia. Você trabalha em si mesma e, enquanto faz isso, seu marido muda ou vai embora. As outras pessoas ao seu redor mudam ou vão embora. Ou o planeta muda. Ou, de algum modo, você não se torna parte do que está acontecendo. Tudo se rearranja, comparado com o que está acontecendo dentro de você. Você tem muito mais controle do que jamais imaginou. Quando você trabalha no interior, muda o exterior. A consciência de grupo cria tudo e mais alguma coisa. Teresa puxar, enquanto falamos sobre o planeta, há muitas coisas acontecendo.
muito medo. Muitos desastres naturais. Baseado no trabalho que fez e nos 4 estágios, como você explica o que está acontecendo no planeta? Joe, bem, com a consciência de grupo, criamos tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, pessoas que estão em áreas em que há uma enchente, um incêndio, um terremoto ou fome, co-criaram isso em um nível inconsciente. Elas não se encontraram e disseram algo como vamos ter uma enchente aqui. O que acontece é que há um desejo inconsciente. Elas não sabem disso mais do que você e eu sabemos o que está em nossas mentes inconscientes. Elas vieram e se atraíram. Nós atraímos, como grupos, baseados em nossa mentalidade, nosso sistema de crenças inconsciente. Então, todas essas pessoas se reuniram nessas áreas, e realmente têm mentalidade de vítima. Parte do objetivo é elas despertarem, e possivelmente crescerem. Parte de tudo isso é despertarmos. Você não tem que estar fisicamente na enchente para ter essa experiência. Você assiste ao noticiário. Observa a mídia. Vê isso na internet. E percebe que, de alguma maneira ou forma, você o co-criou. Isso é seu se está em sua experiência, Joe. Isso tem a ver com o que o Dr. Eulen me ensinou. Se algo está em sua experiência, se você está se queixando de alguma coisa, seja qual for o problema, já notou que você está presente? Que está sempre presente. Você é o elemento comum. Quando ouvir falar no terremoto, no incêndio, na enchente, no transtorno ou nos terroristas, seja o que for, e notar que não gosta disso, perceba que ajudou a criá-lo. Porque está em sua realidade. É por esse motivo que a limpeza constante é tão importante. É por esse motivo que o Ho'oponopono da identidade própria é tão importante. Se você realmente quer parar com tudo isso, mudar o mundo e impedir que esses desastres aconteçam, deve dizer, sinto muito. Não sei o que em minha mente inconsciente contribuiu para isso acontecer, mais do que aquelas pessoas sabem o que em suas mentes inconscientes contribuiu para isso. Por favor, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha dito ou feito, e qualquer energia que eu tenha emanado como parte disso. Obrigado por cuidar disso. Por curá-lo. E eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Todos nós devemos fazer isso. Mais uma vez, as pessoas têm sido vítimas. Todos nós fizemos esse papel. Não o fizemos conscientemente, mas inconscientemente. É por esse motivo que é crucial despertar. Esse é todo o objetivo. Teresa Puxar, acho que algumas pessoas poderiam ficar indignadas com sua última sugestão. Como ousa dizer que eu criei essa enchente? Como ousa? Parece haver um desejo de oposição imediata e de transformá-lo no inimigo. Deve haver algum passo que possa levá-las a um ponto de entendimento. Não sei se isso é mais compaixão por elas mesmas ou por você. De quem é a energia? Teresa Puxar, há alguma ligação entre as pessoas serem capazes de assumir a responsabilidade, fazendo Ho'oponopono, ou querer imediatamente atacar você, afirmando, como ousa dizer que eu criei isso? Joe, sim, é uma pergunta muito boa, direta e honesta. As pessoas que reagem imediatamente com raiva não gostam de ouvir isso, ficam aborrecidas por eu dizer. Adivinhem em que estágio estão? No primeiro, o de vítima. Como eu as faço passar para o próximo estágio? Bem, tenho que fazê-lo. Vem da minha atitude de rendição, do estágio de rendição ao divino e de perceber que tudo, em minha vida pessoal, na experiência de Joe Vitale, é causado pelo que Joe Vitale está fazendo dentro de si mesmo. Se alguém diz na minha cara é ultrajante você dizer tamanho absurdo, tenho que respirar profundamente, de fato, perceber que uma parte de mim concorda com essa pessoa. Quando faço isso, olho para dentro de mim mesmo e digo, não tenho a menor ideia de qual é essa parte. Não tenho a menor ideia de por que ela está aí. E limpo isso. Purifico, removo. Quando faço isso, essas pessoas não surgem em minha experiência. Poderiam existir em algum lugar do planeta e ainda ter esse sentimento, mas não surgem em minha experiência. Por que não? Por que purifiquei isso?
Aconselho as pessoas a examinar qual é a sensação de estar zangado. Qual é a sensação de ser vítima? Qual é a sensação de enviar toda a sua raiva e energia para fora? Um amigo certa vez me mostrou alguém que se aborrecia o tempo todo com política e com as coisas que aconteciam na política. Aquela pessoa se irritava, mas não era um político. Não fazia parte de nenhum órgão governamental. Não estava agindo. Então, meu amigo lhe perguntou: de quem é a energia que você está consumindo quando sente essa raiva? Bem, obviamente, a pessoa que sentia raiva estava destruindo seu próprio corpo, sua própria mente, seu próprio estilo de vida, sua própria felicidade. Isso não ajuda em nada. Eu o aconselho a considerar que talvez você esteja sendo vítima. Talvez fosse gostar de passar para o segundo estágio do despertar e ter mais poder. Olho para dentro de mim mesmo e digo: que parte de mim contribuiu para o que estou vendo? Então, limpo tudo. Não há nada a temer. Teresa Puxar, obrigado. Suas respostas para muitas das perguntas que fiz foram sobre resvalar para uma consciência de vítima. Vejo um universo, um mundo que criou certa mentalidade de vítima em nós. E parece que essa mentalidade realmente é bem diferente da mentalidade do universo. Você pode falar sobre seus insights de alguns dos caminhos errados que seguimos, comparados com a verdade do universo? Joe, bem, a verdade do universo é que não há nada a temer. Esse é um dos temas recorrentes em quase todos os ensinamentos espirituais: não tema. Não tenha medo. E quase todos que partem de uma mentalidade de vítima ou de uma mentalidade de ego têm medo. Têm medo de tudo. Têm medo da próxima coisa que dirão, do que alguém lhes dirá, da próxima curva na estrada ou da próxima entrevista de emprego. Temem o que quer que seja. O universo basicamente diz: nós cuidamos de você. Não há nada a temer. Nós te amamos. Na essência, no âmago, o divino, o próprio universo, é amor total. Essa é a principal discrepância. Na mentalidade de ego, os indivíduos pensam que precisam se proteger. E o divino, o universo, tenta dizer: abandone o controle. Abandone a proteção. Até mesmo abandone sua mente. Quando você faz isso, está no estágio do despertar, em que é um só com o divino, se não o próprio divino. Há um Deus? Teresa Puxar, atualmente, há vários best-sellers que partem da premissa de que Deus não existe, de que Deus é uma falácia para fazer com que todos nós nos sintamos seguros e confortáveis. O que você tem a dizer a esse respeito? Joe, bem, há alguma verdade nisso, porque existem muitas crenças sobre Deus e o divino que foram criadas pelos seres humanos. Sempre adorei esta citação de Mark Twain: a Bíblia disse algo no sentido de Deus ter sido criado à imagem do homem. Então, ele comenta: eu me pergunto, quem disse isso? Bem, é claro que foi um ser humano. Isso é a extensão do ego tentando se projetar para fora. Como é Deus? Como é o divino? Bem, provavelmente muito parecido conosco. Esse é o limite da nossa compreensão. Quando a comunidade científica olha para Deus como um ser supremo com uma longa barba grisalha e algum tipo de imagem ou visual que está tentando rastrear no universo, e não consegue encontrar tal entidade, isso não significa que não há nenhuma divindade ali. Não significa que não há um ser supremo por trás de tudo, inclusive dentro de você e desses cientistas. Significa que eles estão enganados. Significa que estão olhando para o lugar errado e procurando algo que nunca encontrarão, porque têm a descrição errada do que procuram. Isso poderia ser a coisa mais importante que já aconteceu? Teresa Puxar: conheço duas linhas de pensamento diferentes sobre acidentes e doenças. Uma delas: eu assumo total responsabilidade. Você corre para o livro e descobre qual é a emoção básica que está relacionada com aquele órgão disfuncional em particular em seu corpo, dizendo: ok, tenho algum tipo de bloqueio mental e emocional que está criando isso. Outras pessoas ficam muito aborrecidas e reclamam: como você ousa dizer que eu criei isso? Acidentes acontecem.
Ferimentos, câncer e doenças acontecem. Isso não tem nada a ver com a minha consciência. Qual é a sua opinião a esse respeito? Joe, há pelo menos dois modos de ver tudo isso. Um deles é, se você estiver no primeiro estágio, o de vítima, ficar indignado e pensar, acidentes realmente acontecem e eu sou apenas uma vítima desses acidentes. Mas, se estiver no terceiro estágio, de aumento de poder, olhará um pouco mais fundo e pensará talvez, de alguma maneira ou forma, eu tenha atraído, criado ou aceito isso. Há muitas histórias de pessoas que tiveram câncer, sofreram um grave acidente de carro ou enfrentaram algum tipo de calamidade, embora tivessem ficado traumatizadas por um tempo, superaram e concluíram que foi a melhor coisa que lhes aconteceu. Olharam para trás e pensaram, puxa, acho que atraí isso para me tornar um músico, seguir um caminho diferente em meu negócio, conhecer alguém que de outro modo jamais conheceria. Elas encontraram um motivo positivo para isso. E depois ficaram felizes por ter acontecido. Isso parece absurdo até você começar a ler histórias como a de Lance Armstrong, que disse que o câncer foi uma das melhores coisas que lhe aconteceu e o motivo de ser um atleta de nível internacional. Ele é uma lenda dos tempos modernos. Ficará na história. Contudo, foi motivado por algo que outras pessoas considerariam absolutamente terrível, que as teria impedido de seguir em frente se fossem vítimas e continuassem a ser. Você pode continuar a ser vítima, pensando o acidente de carro aconteceu e fui vítima dele. Ou dizer o acidente aconteceu, realmente ajudei a criá-lo e a transformá-lo em algo bom. Isso me fez crescer. Como ocorre com a maioria das coisas na vida, você pode escolher como percebe os acontecimentos. Você tem escolha sobre como percebe os assim chamados acidentes. Teresa Puchar, então, essas são circunstâncias externas. São suas percepções que fazem diferença. Joe, as circunstâncias externas são exatamente o que são, mas, de uma perspectiva mais divina, você as atraiu. Não estou menosprezando o fato de tê-las atraído. Estou sugerindo que você tem escolha sobre como vai olhar para elas. Se olhá-las como vítima, apenas as afastará para o lado. Colocará a distância entre elas e você. E realmente não aprenderá com elas, exceto talvez a dizer pode ser que esta noite eu não beba quando for dirigir. Contudo, você pode aprender mais do que isso e ver a conexão profunda em que, em um nível inconsciente, você criou a pequena cena, o pequeno gesto em que o acidente ocorreu. Mas você criou aquela cena, aquele gesto, aquela tragédia, para aprender algo. E quando aprende, cresce. Mesmo no topo, você nunca para de crescer. Teresa Puchar, enquanto você discute os 4 estágios, eu aguardo ansiosamente e rezo para que me seja concedida a graça de experimentar o 4º estágio. Há um ponto, como por exemplo o 4º estágio, em que você não precisa mais de livros. Não precisa mais de nenhum programa de áudio. Não precisa mais de nenhuma orientação externa. Há um ponto em que, literalmente, todas as respostas vêm de dentro de você? Joe, essa é uma pergunta interessante. Eu não estou no 4º estágio. Sou mais como um jornalista falando sobre isso. Eu o conheço. Tive várias experiências de Satori que me permitiram vislumbrá-lo. Mas sou como você. Ainda estou crescendo. Ainda estou evoluindo. Ainda estou me tornando cada vez mais consciente. No meu entender, você ainda desejará ler, ver TV, comer espaguete, dançar e ter experiências maravilhosas. Só que fará isso com um nível de consciência diferente. Você ainda está crescendo. Ainda está aprendendo. Isso não significa que subitamente você é um velho e sábio computador, que pode responder a todas as perguntas sobre a vida ou sobre a morte. Significa que ainda está crescendo. Ainda está aprendendo. Em alguns aspectos e algumas áreas, ainda está lutando, mas com um nível profundo de confiança. Você faz isso com uma compreensão profunda de que está representando um papel em um drama cósmico, uma peça cósmica. E, nesse ponto, se diverte com isso. É capaz de rir de quase tudo, porque sabe que, em algum nível, está separado disso.
Em algum nível você o criou, porque é parte do divino. E em algum nível, você sabe que está totalmente bem, porque, quando tudo terminar, voltará a se fundir com o divino. Por isso, você não para de aprender. Não se desliga da sua vida. No meu entender, na verdade, fica mais ligado a ela. A autenticidade é uma chave. Teresa Puxar, sua última resposta me fez lembrar de sua grande candura. Acho muito reconfortante e humilde da sua parte dizer, esta é a minha jornada. Estou nela com você. Você fala com muita confiança, um grande sentimento de aceitação. Estou pensando naqueles de nós que estão na jornada, no primeiro e no segundo estágio, em que realmente é difícil olharmos para dentro de nós, reconhecermos e sermos responsáveis, como parte de nós mesmos, por não estarmos onde gostaríamos de estar. Como encontrar a confiança para ser capaz de declarar tudo isso com amor e compaixão por si mesmo? Joe, uau! Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo elogio. Em segundo, não conheço nenhum outro modo de ser. Acho que a autenticidade é parte da chave para passar por todos esses estágios, que ser totalmente honesto consigo mesmo é uma forma de seguir em frente no despertar. Acho que, se você mente para si mesmo em qualquer estágio, não cresce, porque está tentando se iludir. Quando digo abertamente que fui sem teto ou que não estou desperto ou iluminado, na verdade, estou afirmando isso para mim mesmo e para o universo. Creio que em algum ponto de minha vida percebi que, quando eu mentia para alguém, mentia para o universo, para o divino, e o ensinava a não confiar em mim. Eu o ensinava, e ensinava a mim mesmo, a não confiar em mim. Se mentisse para você sobre onde estava em minha posição no mundo, em minha vida e em minhas lutas, se mentisse para você, isso pareceria melhor do que realmente era. E então eu rezaria para o universo, para Deus, para o divino, e pediria, por favor, me traga isto e aquilo ou por favor, me ajude com isto e aquilo. O divino diria, não sei se você realmente quer ou não, porque já afirmou que não é confiável. Aprendi que a total autenticidade, ainda que doa, significa dizer a verdade. Isso é honestidade implacável. Algumas pessoas vêm a mim e dizem, não sei o que quero. Não sei o que quero pedir. Não sei o que quero fazer com a minha vida, o que quero ser ou realizar. E eu respondo, você está mentindo. Está mentindo para si mesmo e para mim. Se você é de uma honestidade implacável consigo mesmo, e digo propositalmente a palavra implacável, para você não tergiversar com a palavra honesto, sabe em seu coração o que sempre quis fazer. Teve medo de dizer, porque assim que o disser terá que assumir a responsabilidade por não fazer. E isso é um pouco assustador para pessoas com mentalidade de vítima. Então, para mim, tudo começa com total autenticidade. Seja honesto sobre quem você é. O que está fazendo, o que está tentando conseguir, o que está tentando atrair, o que gostaria de experimentar em sua vida, onde está em sua vida. Acho que o universo respeita isso. Acho que as outras pessoas respeitam isso, e que isso o ajuda a se alinhar com todo o processo de consciência, o processo evolutivo. A verdade é soberana. Ser implacavelmente honesto é uma busca espiritual. Teresa Puxar, isso é muito poderoso. Agora tenho algo complicado para você. A negação não o leva a lugar nenhum, exceto aonde você não quer estar. Joe, ok. Teresa Puxar, negação. Por exemplo, pense em alguém que é passivo-agressivo. Recentemente, ouvi de um psicólogo que, se você é passivo-agressivo, não sabe que é. Então, como quem é passivo-agressivo, ou não sabe que está em negação porque tem uma grossa camada de proteção ao redor, começa a despertar. Joe, é uma pergunta curiosa. Por que são as pessoas no estágio de vítima que estão prestes a ter seu poder aumentado? Digo isso porque, se elas negam quem são, o que querem, suas experiências, seus problemas, tudo isso, então estão no estágio de vítima. Estão dizendo que não têm que assumir o controle, que não têm que assumir a responsabilidade. De algum modo, estão desprezando tudo isso.
Infelizmente, se você se lembra de quando perguntou sobre aqueles acidentes que aconteciam, os acidentes podem acontecer com esse tipo de pessoa. Algo as despertará bruscamente. Quase reluto em dizer, porque não quero que pareça que estou plantando uma sugestão, mas descobri que, na maioria das vezes, as pessoas que não estão enfrentando o lado sombrio de si mesmas, que estão caindo em negação, não estão admitindo que realmente querem, em algum ponto atingem o que outros chamam de o fundo do poço. Realmente, penso no que aconteceu comigo quando fui sem teto por tanto tempo. As pessoas dizem, o que o despertou para perceber que estava usando como modelo de vida pessoas autodestrutivas, como Jack London e Ernest Hemingway. Eles eram autores maravilhosos, mas não tão bons em seus estilos de vida. Sim, eu os estava usando como modelo e, por assim dizer, entrando pelo cano. Acho que o que me despertou foi atingir o fundo do poço. Olhei ao redor e percebi, estou dormindo em um banheiro público. Estou dormindo em um banco de igreja. Não estou feliz. Não estou sendo bem-sucedido, não estou chegando a parte alguma. Partindo da minha mentalidade de negação, eu poderia dizer a todos, sou um autor. Vou ter livros publicados. Vou conseguir muitas coisas. Mas lá estava eu, pobre sem teto. Acho que você desperta porque sua mente inconsciente diz, enquanto você dorme, vamos fazer algo para despertá-lo. É aí que você começa a entrar no segundo estágio. Eu preferiria que você entrasse no segundo estágio devido ao curso do despertar, devido a um filme como O Segredo ou aos livros dos meus amigos John Assaraf, Lisa Nichols, Jack Canfield ou Bob Proctor, qualquer uma dessas almas maravilhosas, para que seu despertar não fosse doloroso, mas tranquilo. Teresa Puxar, a boa notícia é que as pessoas já fazem isso. Estudam o programa com uma sensação de esse é Joe, meu irmão. Aí está fulana de tal, minha irmã. Aí está meu chefe. E se elas não absorvem as palavras e os ensinamentos que você oferece e dizem aí estou eu, podem reler o programa e voltar ao self até entender que são responsáveis por suas vidas. Joe, concordo. É bom lembrar que, se você tem este livro nas mãos, se o está lendo agora, isso significa que já ultrapassou o estágio de vítima. Na verdade, está se fortalecendo, porque estudar o curso do despertar é uma experiência poderosa. Você realmente teve que erguer a mão e dizer, quero despertar. Quero crescer. Quero passar para o próximo nível. Parabéns! Isso tem que ser uma sensação boa. Nesse sentido, você deixou de ser vítima, está mais forte e com mais poder. O equilíbrio é a chave para abandonar o vício. Teresa Puxar. Acho que outro ponto relacionado com não ver ou negar é que, em nossa sociedade, há muitos vícios que geralmente são aceitos. Vício em televisão. Vício sexual. Vício em computador. Modos de as pessoas evitarem viver seus problemas, ficando absortas nessas coisas. Vício em comer ou se exercitar. Coisas que as pessoas costumam achar que são positivas e podem ser feitas em excesso. Joe, sem dúvida. Também quero salientar que há um livro de William Glasner chamado Positive Addiction. Não existe vício positivo. Correr e se exercitar, por exemplo, são considerados vícios positivos. Se você faz isso a ponto de não aparecer no trabalho ou não prestar nenhuma atenção à sua família, provavelmente é um vício negativo. Provavelmente você está indo longe demais numa direção. O equilíbrio é a chave. Realmente acho que o vício é outra forma de ser vítima. De compensar exageradamente uma área dolorosa. Há algo que você não quer enfrentar. Há algo que você não quer fazer e descobriu um modo de escapar. Você pode ser viciado em TV, comer, se exercitar, fumar, e várias coisas que sabe que o prejudicam. Os maiores saltos. Obtendo ajuda quando você precisa dela. Joe, acredito muito em obter ajudar quando você precisa dela. Criei o programa Miracles Coaching, que creio que você conhece. Nesse programa, as pessoas obtêm encorajamento, apoio, informações e inspiração.
Descobri que dei os maiores saltos em minha vida tendo um treinador pessoal. O treinamento, é claro, é muito popular na área atlética. Jogadores de basquete e futebol têm treinadores. Agora funcionários em empresas têm treinadores. Casais em relacionamentos têm treinadores. Donos de coleções de vinho têm treinadores. Há todos os tipos de treinadores para todos os tipos de pessoas. Se elas sentem que estão viciadas em algo e não conseguem abandonar o vício sozinhas, em seu lugar, eu ergueria a mão e pediria ajuda. Não há nada de errado nisso. Durante toda a minha carreira, sempre que encontrei um obstáculo no caminho que não conseguia superar, um dos meus segredos para o sucesso foi o fato de conhecer muitas técnicas de purificação diferentes. Conheço muitos modos diferentes de me sentir melhor. Mas, se ainda me sinto paralisado e viciado nesse problema, nessa pessoa ou nessa substância, seja o que for, ou há um problema irritante que simplesmente não desaparece, sei pedir ajuda. Tenho meus próprios treinadores e milagres a quem posso chamar. Por isso, incentivo as pessoas a pedirem ajuda. Não tente ser um observador solitário. Tentei sê-lo durante um longo tempo, mas não se consegue alcançar o sucesso sozinho. Pelo menos não facilmente. Teresa Puxar, descobri que o maravilhoso no treinamento é ter alguém a quem responder e prestar contas. Muita gente se considera extremamente disciplinada. Mas você pode aumentar sua aposta quando tem um treinador compassivo, que o escuta, mas também lhe diz o que você precisa ouvir e pergunta: o que você me trará na próxima semana? O que você tem? A responsabilidade é muito importante, Joe. Sim, acho isso muito importante. A responsabilidade é muito importante. Você tem demais agir se sabe que na próxima segunda-feira conversará com seu treinador e ele lhe perguntará: você se exercitou 3 vezes por semana? Trabalhou em seu romance? Abriu seu negócio ou traçou um plano de negócios? Você tem demais agir quando tem um treinador. Algumas pessoas são suficientemente disciplinadas para fazer isso, mas acho que, quando você tem um treinador, faz mais. Progride mais rápido e fica mais feliz com seu progresso, porque tem com quem partilhá-lo, alguém que insiste em que siga em frente, o incentiva e é como um chefe de torcida. Ter um treinador é um grande segredo para o sucesso. Teresa Puxar, você tem com frequência um ouvinte cativo totalmente concentrado em você, amoroso e encorajador? Dou, sim. Isso não tem preço. A diferença entre conhecer e experimentar Teresa Puxar, sim. Também me pergunto sobre experimentar versus conhecer. Estou certa de que muitos dos leitores ouviram vários programas e leram vários livros. Eles conhecem o material, mas ainda não o experimentaram. E essa é uma grande diferença. Eu mesma me debato com isso. Joe, sim, conhecer e experimentar são duas coisas diferentes. Mais cedo, quando falei sobre meditação, por exemplo, você pode ter balançado a cabeça e dito: ah, eu já meditei. Mas talvez tenha tido uma experiência muito diferente quando falei sobre meditação no mercado, na qual segue com seu dia e realmente medita enquanto trabalha e respira. Você fica consciente do que está acontecendo. Essa é a diferença entre ler a receita de uma sobremesa e realmente comer a sobremesa. Comer a receita não é muito agradável. Mas comer a sobremesa de fato pode ser muito bom. Tenho um conhecimento intelectual do 4º estágio do despertar, mas não o experimentei. Na verdade, tive momentos de despertar que apreciei e acolhi positivamente, mas sei que ainda tenho que continuar a trabalhar. Ainda medito todos os dias. Ainda tenho momentos de gratidão todos os dias. Ainda uso a técnica do Ho'oponopono da identidade própria todos os dias, e de fato, quase todos os minutos. Porque sei que há muito trabalho a fazer e que, quanto mais o faço, mais me preparo para o despertar, a iluminação, o Satori, e o que quer que venha depois. Conhecer, em um nível intelectual, não é o bastante. Prepara você para o que está por vir, mas é apenas um passo nessa direção. Não é o passo final. Isso não é trabalho Teresa Puxar,
quando você fala sobre trabalho, sei que quer dizer algo que traz muita alegria. Dou, sim. Teresa Puxar, pode partilhar seus insights sobre isso? Joe, bem, essa é uma ótima pergunta, porque quando digo trabalho não me refiro ao que a maioria das pessoas considera trabalho. Elas vão para o emprego de 9 às 5, depois se queixam dele e o consideram trabalho. Mas sou uma pessoa muito prolífica e produtiva. Escrevi talvez 50 livros. Produzi alguns programas de áudio, muitos DVDs, um curso à distância, o programa Miracles Coach e o programa Executive Mentoring. Faço todos os tipos de seminários. Dou palestras. Estou trabalhando em um blog. Estou envolvido em sites de mídia social, no Twitter, Facebook e MySpace. A lista continua. As pessoas se perguntam, como você consegue trabalhar tanto? Bem, isso não é trabalho, é diversão. Sorrio ao pensar nisso, porque realmente anseio por escrever. Realmente anseio por participar. Realmente anseio por momentos como este, em que partilho o que descobri. Fico feliz por outras pessoas estarem dispostas a aprender e a crescer com isso. Mal posso esperar para continuar a fazê-lo. Então, não é trabalho. É atividade, mas uma atividade tão estimulante e prazerosa que não consigo parar de realizá-la. Posso ter usado a palavra trabalho, e ocasionalmente ainda uso, mas é porque estou fazendo coisas. É apenas uma palavra e definição. Para mim, não tem a bagagem emocional ou a conotação negativa que poderia ter para aqueles que não gostam do que fazem. Eu gosto do meu trabalho. É a minha diversão. Partilhe a diversão. Teresa Puxar, bem, sentada na sua frente, sinto a energia que você emana. Claramente, isso energiza, é sua paixão, você está em sua zona de conforto e, portanto, esforço parece uma coisa do passado para você. Joe, você está totalmente certa. Na maioria das vezes, esforço é algo do meu passado. Faço o possível para só fazer o que acho divertido. Se algo precisa ser feito e não acho graça nisso, como o meu imposto de renda, entrego-o para o meu contador, que o acha divertido. Dessa forma, ponho o dinheiro em circulação e todos ficam felizes. É assim que o mundo realmente funciona. Todos nós temos papéis diferentes. O que é divertido para mim pode não ser para você. O que é divertido para o contador pode não ser para mim ou para você. Encontramos pessoas que gostam das tarefas que precisam ser realizadas, e as empregamos. Elas, por sua vez, nos empregam para fazer o que fazemos. Dessa maneira, seguimos nosso chamado e o mundo funciona. Quando você termina Teresa Puxar, isso me leva a outra pergunta. Recentemente ouvi de um mestre espiritual que, quando algo lhe causa repulsa, você o terminou. Acabou. Isso se opõe a outro ensinamento de que, se algo lhe causa repulsa, há alguma coisa ali que você não deseja ver dentro de si mesmo. Contudo, ouvi que, quando algo lhe causa uma profunda repulsa, você o terminou. E sentia, isso parece certo e bom. Mas realmente existe um conflito aí. Qual é a sua opinião a respeito? Joe, bem, não entendo a primeira possibilidade, quando algo lhe causa repulsa, você o terminou. Não faz nenhum sentido para mim, porque, em meu mundo, no modo como entendo que o mundo funciona, quando algo lhe causa repulsa, isso é um reflexo do que você tem dentro de si mesmo, a própria coisa que o perturba. Pode tê-la como um julgamento. Pode tê-la como uma qualidade. Mas ela está apertando um botão dentro de você. Acho que é bom encontrar alguma coisa que o perturba ou que lhe causa repulsa, porque isso lhe permite purificá-la. Quando você a purifica dentro de si mesmo, amando-a e descobrindo que a crença está por trás dela, fica livre. Você pode descobrir que, depois desse processo de limpeza e purificação, a mesma coisa que lhe causava repulsa não significará nada da próxima vez em que a vir. Isso será como ler uma história em um livro. Não terá nenhuma energia, nenhuma negatividade, você estará livre. Mas não sei o que significa quando algo lhe causa repulsa, você o terminou.
O objetivo é o amor incondicional. Teresa Puxar. Então, esse é o sentido do amor incondicional, em que você literalmente purificou tudo e nada o perturba. Nada cria raiva ou frustração. Você reage com compaixão. Joe, adoro isso. Acho que nosso objetivo é o amor incondicional em todos os aspectos da nossa vida, em tudo ao nosso redor. Se você é capaz de olhar para alguma coisa, não importa o que seja, e dizer sem julgamentos que isso é amor, veio de Deus, veio do divino, está em um ponto do despertar. No que me diz respeito, nesse ponto você deve estar desperto. Se é capaz de ver uma barata e dizer adoro isso, se consegue ver algo que no passado lhe causava repulsa e dizer posso ver porque adoro isso, posso ver o valor e a positividade disso, e como é útil para tudo, então você está desperto. Quando chega a um ponto em que aceita incondicionalmente tudo e toda a sua vida, está em um ponto de iluminação, ou muito perto dele. Perdoe a todos, inclusive a si mesmo, por tudo. Teresa Puxar. Isso leva ao tema do perdão. Pelo que ouvi dizer, o perdão não vende no mundo da autoajuda. Relutamos muito em perdoar. Sei que estou esgotando minha própria energia quando não perdoo, e ainda assim acho difícil perdoar. Joe, uau! Fico feliz por você ter tocado nesse assunto. O perdão provavelmente é uma das técnicas de limpeza e purificação mais poderosas que existe. Não falei sobre isso antes nesta entrevista, então, obrigado por me lembrar. Precisamos falar sobre isso. Minha regra prática é a de que, se você tem um bloqueio em algum ponto de sua vida, provavelmente é porque não perdoou a si mesmo ou alguém envolvido que está relacionado com esse bloqueio. Frequentemente nos arrependemos de coisas que fizemos no passado. De coisas que dissemos. Sabe, quando jovens, todos nós cometemos erros. Enquanto crescemos, continuamos a cometer. A maioria de nós não se perdoa. Nós nos prendemos a isso. Punimos-nos. Muitas vezes nos punimos inconscientemente. Perdoar a si mesmo e aos outros é a coisa mais poderosa que você pode fazer para liberar sua energia. Quando você não perdoou a si mesmo nem a outra pessoa em sua vida, ainda está carregando o passado. Não está neste momento, está no passado ou no futuro. E se você não perdoou alguém, inclusive a si mesmo, ainda está no passado. Está levando consigo a carga, a energia, a mentalidade, as crenças, o rancor, o arrependimento, seja o que for. Você deve perdoar. Não ligo se isso é importante no mercado de autoajuda. Não me importo com o que pensam a respeito, porque sei que a coisa mais influenciadora que você pode fazer é um inventário das pessoas que precisa perdoar. Talvez até mesmo valha a pena escrever sobre isso. Faça uma lista de perdão, Joe. Encontre um lugar para se sentar e escrever sobre isso em uma folha de papel ou em seu diário. Faça uma lista de todas as coisas que aconteceram e depois perdoe todos os envolvidos. De fato, enquanto estou falando e improvisando diante de você, ocorre-me que, quando discuti a mentalidade de vítima mais cedo neste livro, pedi aos leitores para fazerem uma lista de todos os momentos em que se sentiram vítimas. Seria maravilhoso reler essa lista agora e perdoar todos os envolvidos. Talvez isso seja uma tarefa de vulto, mas você pode realizá-la aos poucos, todos os dias. Diga às pessoas envolvidas: sinto muito. Eu te perdoo. Eu me perdoo. Perdoo todos os envolvidos. Você pode até mesmo usar a técnica do Ho'oponopono da identidade própria. Sinta o que está sentindo e peça ao divino ajuda para perdoar. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Obrigado. Eu te amo. Acho que essa dica é um bônus do divino aqui. Se você realmente quer remover todos os obstáculos do seu caminho e ficar livre para seguir em frente sem nenhuma bagagem, volte atrás e perdoe a si mesmo e a todos os envolvidos. Quando respiro profundamente e penso a respeito, acho que provavelmente há algo surpreendentemente maravilhoso e transformador a ser feito. Perdoe a si mesmo e a todos. Perdão radical, Joe. Perdão radical significa perceber que nada de ruim jamais aconteceu. Isso é perdão radical,
Quando você, com amor incondicional, está no estado de espírito em que percebe que nada de ruim aconteceu. Percebo que isso na verdade foi bom, me fez crescer, fez outras pessoas crescerem ou nós nos transformarmos. Quando você chega ao ponto em que percebe que nada de ruim aconteceu, está livre. Liberto. Peça ao Divino para ajudá-lo a perdoar. Teresa Puxar é um insight maravilhoso. Em um determinado momento, enquanto você estava falando, pensei: estou me esforçando para perdoar essa pessoa, estou me culpando por não conseguir perdoar, sabendo a energia que perco se não deixo isso para lá. Se apenas fico dizendo ao Divino e a mim mesma: sinto muito, por favor me perdoe, isso por si já limpa e purifica. Joe, o que você está fazendo é pedir ajuda, o que é muito sensato. Se realmente sente que está paralisada e, por algum motivo, não consegue pedir perdão para si mesmo ou para outra pessoa, pode se voltar para o Divino e dizer de um modo reverente: isso é demais para mim. Por favor, me ajude. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Obrigada. Eu te amo. Realmente realizar o processo em cada sentimento de não ser capaz de perdoar. Deixe o Divino ajudá-la. Aprendi que o Divino atenderá se você pedir. Teresa Puxar, nós simplesmente não pedimos o suficiente, não é? Joe, não pedimos. Teresa Puxar, bem, Joe, muito obrigada. Há muitas outras perguntas, mas estou certa de que também haverá muito mais programas. Joe, vou deixá-la com mais um pensamento. O Dr. Eulen, com quem escrevi o livro Limite Zero, diz: as perguntas são simplesmente da mente. Se você realmente as deixa vir e ir, está um passo mais perto do Divino.